Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutricionista em Duas Rodas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou nutricionista. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre mudança de comportamento, tá? Eu fiz um vídeo aqui já no canal falando sobre por que você come o que você come. E provavelmente se você assistiu, talvez possa querer tentar mudar alguns comportamentos alimentares. E eu preciso que você entenda que você vai passar por algumas etapas. Por exemplo, eu tinha um hábito muito feio, muito ruim, de querer dar prejuízo para o dono dos restaurantes, seja como à vontade, seja rodízio de carne de japonês, rodízio de hambúrguer. O meu prazer era ir lá e dar prejuízo para o dono do restaurante. Só que depois de um tempo eu analisei e percebi que quem saía no prejuízo não era o dono do restaurante, era eu que estava engordando, que estava passando mal, que estava ficando doente, que ficava com refluxo, ficava estufado, tinha diarreia depois de comer. Então eu analisei e vi que aquilo não era legal, que aquilo não era para mim. E esse foi um comportamento aprendido por observar outras pessoas que faziam isso, e eu acabei adquirindo esse conhecimento também. Se você assistiu o vídeo lá de por que você come o que você come, você vai entender essa questão de comportamento, de aprendizado, tudo. Se você não assistiu ainda, procura aí nos meus vídeos, está aqui na playlist de nutrição em duas rodas, que aí você vai entender um pouquinho melhor esse vídeo. Então vamos lá. Foi assim, mudei de uma hora para outra aquele comportamento? Não, eu precisei passar por alguns estágios, e são esses estágios que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Existem basicamente 5 estágios de mudança de comportamento alimentar. Esse estágio ele faz parte de um modelo chamado modelo transteórico, que ele foi desenvolvido inicialmente porque os psicólogos queriam, não sei se eram psicólogos ou médicos exatamente, eles queriam entender por que algumas pessoas paravam de fumar ou de beber mais facilmente do que outras. E aí, para isso, eles desenvolveram esse modelo, e hoje ele é replicado para a área de nutrição, de comportamento alimentar. Então, o primeiro estágio desse processo de mudança, a gente chama de estágio de pré-contemplação. É quando você não sabe que você tem um problema, ou que aquilo que você faz é um problema, então você não tem a intenção de mudar. No meu caso, por exemplo, eu não sabia que querer comer para dar prejuízo para o dono do restaurante era um problema. Eu não tinha essa consciência, porque eu aprendi com meus pais, aprendi com amigos. Então, para isso para mim era algo normal. Então, às vezes tem muitos comportamentos que você tem, muitas coisas que você faz, que elas não são legais, mas você não tem consciência de que não é legal. Então, às vezes alguma coisa que você come, você, por exemplo, pilotar a moto em jejum, você não sabe que isso não é legal, que pode causar alguns problemas de comportamento, de glicemia, tudo que a gente já falou sobre isso em vários outros vídeos. Então esse é o primeiro estágio, não saber que você tem um problema. Então quando eu fazia isso, eu não sabia que era ruim. Então o segundo estágio é quando você percebe que aquilo é um problema, mas você ainda não faz nada para mudar. Então no meu caso, por exemplo, eu comecei a me incomodar com comer exageradamente, com passar mal. Eu comecei a perceber que aquilo era um problema. Mas você perceber não significa que você vai resolver de cara. A gente pode falar que esse segundo estágio é o estágio do procrastinador. Você sabe que tem um problema, pensa até em mudar, mas num futuro distante, você não está fazendo nada ainda. Já o terceiro estágio, a gente chama do estágio da decisão e da preparação. Você já começou a mudar sua cabeça, você já começou a se preparar psicologicamente para fazer aquela mudança. Então no meu caso, por exemplo, eu comecei a me programar. Falei, eu vou pegar um mês aqui e vou um mês inteiro no Como à Vontade só para aprender a montar um prato com as quantidades que eu preciso. Então eu criei na minha cabeça uma estratégia. Isso é a estratégia da preparação. Eu estou decidido que eu vou mudar. E aí a gente vai para o quarto estágio, que é o estágio realmente de ação. É quando você executa aquilo. Então eu realmente fui várias vezes no japonês, no rodízio, no Como à Vontade, e comi somente a quantidade suficiente, ou pelo menos menos do que eu estava acostumado, porque é um processo de evolução. Não quer dizer que na primeira tentativa você já vai montar o prato ideal. Não é assim, você vai precisar evoluir. Vai uma vez, vai a segunda vez, faz a terceira vez, e vai melhorando aos poucos também. Então esse é o estágio da ação. E você precisa se manter em ação por pelo menos 6 meses para você ir para o quinto e último estágio, que é o estágio de manutenção. Ou seja, eu estou há mais de 2 anos que eu já resolvi essa questão do comer em excesso. E eu ainda estou em manutenção constante. Não é? Quando você chega na manutenção, não é que você não faz mais ação nenhuma. É que as suas ações elas são voltadas a manter os seus ganhos.
Então hoje ainda, toda vez que eu vou no Coma à Vontade, que eu vou num rodízio, eu me preparo psicologicamente ainda para isso. Porque você pode ter recaídas, você pode regredir em todos os estágios a qualquer momento. Então quando você quer, por exemplo, emagrecer, você quer ganhar massa muscular, você quer ter mais saúde, você vai precisar mudar vários comportamentos. Então eu estou falando, por exemplo, de um comportamento, que é o comportamento de comer exageradamente. Mas tem um comportamento de beber refrigerante, tem o comportamento de ser sedentário, tem o comportamento de querer fazer dietas restritivas para emagrecer de forma inadequada, isso é um comportamento ruim. Então às vezes você vai ter que fazer um período, um levantamento de tudo que você faz de errado para que você avance nos estágios, para que você saia da pré-contemplação de quem não sabe que tem um problema e perceba isso. E muitas vezes é para isso que você vai no nutricionista. Para quê? Para ele avaliar e te apontar quais são os problemas, quais são as coisas que você está fazendo de errado e não sabia que era errado. E aí você vai precisar passar por um processo, que é refletir sobre aquilo, tomar consciência de que aquilo é errado, tomar a decisão de mudar e realmente executar. Por isso que às vezes a gente fala que ir no nutricionista e pegar uma dieta não é o suficiente muitas vezes. Porque se você não avançar nesses estágios, você vai pegar a dieta e não vai colocar em prática, você não vai atingir a manutenção. Porque você não passou por esse processo de reflexão, entendeu? E você precisa avançar nesses estágios. Tudo bem, pessoal? Acho que deu para entender um pouquinho sobre essa questão da mudança de comportamento. Você precisa passar por esses estágios em tudo que tiver ruim, em todos os comportamentos que forem inadequados. Então, por isso que a mudança alimentar, a melhora, ela é um processo constante, um processo evolutivo. Porque dificilmente você vai conseguir resolver tudo de uma vez. E um ponto, por exemplo, que muita gente erra, é que ela começa a perceber que o peso dela é um problema. E aí ela quer a todo custo mudar o peso. E aí ela vai fazer o quê? Ah, vou fazer uma dieta restritiva, vou cortar isso, vou cortar aquilo, vou passar fome. E aí isso não vai gerar resultado, porque você não consegue fazer isso por mais de 6 meses. Então é uma mudança que não vai surtir efeito. Tudo bem? Então as pessoas às vezes elas erram nisso. Ela precisa entender que esse comportamento de querer fazer restrição de forma severa, de forma inadequada, parar de comer, é um problema. Tá? Então existem condutas diferentes com pessoas que estão em cada tipo de estágio. Por exemplo, as pessoas que estão no estágio que não sabem que tem um problema, ou que sabe que tem um problema, mas não tem a intenção de mudar, está procrastinando. E a pessoa que está se preparando, ele é um conteúdo, ele é educativo. Então, de conscientização. Então, o que vocês veem aqui, por exemplo, no meu Instagram, é um conteúdo de conscientização, educação, para que essas pessoas que estão nesses estágios de preparação, de sabe que tem um problema, não sabe, elas poderem se prepararem para avançar para o estágio de ação e manutenção. Só que a conduta para quem está em ação ela é diferente. A pessoa que quer realmente realizar uma mudança, ela precisa de um cardápio, ela precisa de um planejamento, ela precisa de um plano, ela precisa de orientações específicas, de um passo a passo. Então é isso que muda. Por isso que assim, você não vê aqui no Instagram uma dieta prescrita. Não, porque isso daí tem que ser individualizado. Porque uma dieta prescrita para uma pessoa que não avançou dos estágios não serve para nada. Eu vou perder meu tempo gravando aqui. Tudo bem, dá para entender mais ou menos isso? Na manutenção, você precisa de conhecimento para manter o resultado que você ganhou no longo prazo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se você ainda não respondeu a pesquisa que está aqui na descrição, responde lá. Um abraço para você. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa eu passar essa muvuquinha aqui para desligar a câmera, senão tira a mão do guidão, alguém me fecha, né? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.